Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Eu quero explicitar aqui a minha alegria de estar mais uma noite com vocês para meditarmos na Sagrada Escritura. Às terças-feiras nós estamos sempre entrando no seu lar para compartilharmos juntos da edificação que a Palavra de Deus nos concede pelo poder do seu Santo Espírito. E mais uma vez, nós contamos com a presença do nosso irmão, amigo, Erasmo Silva, que atendeu mais uma vez o nosso convite. E aí, Erasmo, tudo bem, querido? A paz do Senhor Jesus. Na live passada nós nos cumprimentamos com o cotovelo e no final foi com as mãos, né? Então hoje nós vamos fazer o contrário, tá certo? Hoje nós vamos fazer o contrário. Boa noite a todos, graça e paz. É privilégio uma vez mais poder estar aqui fazendo essa live com meu pastor Ney Wagner. Ele fala como se fosse convidado, mas na verdade eu sou membro da MRBD Cidade Oeste. Então é um privilégio poder aqui servir aqui, como diz alguns irmãos, de coroinha, né? De coroinha para ele. Então a gente vai aqui conversar um pouco sobre essa aula de hoje, que vai ser muito proveitosa para o nosso deleite espiritual. Erasmo, eu quero já te agradecer, porque é sempre oportuno que estejamos juntos, podemos dialogar e assim, nessa interação graciosa, podemos levar até você o melhor que nós possamos extrair da Bíblia Sagrada, dentro das nossas limitações, evidentemente. Eu vou pedir já ao Erasmo para fazer uma breve oração, Erasmo, para que a gente não se estenda mais aqui nas considerações iniciais. Tá? Vamos orar. Paizinho, Tu és santo, e é sobre esse tema que iremos tratar essa noite. Confesso que tenho estado temeroso para falar sobre o assunto, porque é impossível que alguém se aproxime de Tua santidade, Senhor, tenha contato com essa santidade e saia do mesmo jeito, porque ele sofre uma mudança radical em seu caráter, em saber que ele está tratando de um dos atributos divinos mais tremendos e especiais. Obrigado pelo privilégio de estar aqui com os irmãos. O Senhor nos abençoe essa noite, ilumine a nossa mente, abra os olhos do nosso coração para a compreensão da Tua lei, da Tua palavra, na qual nos deleitamos, Senhor. Abençoa todo aquele que está ouvindo agora essa live em suas casas, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar poderosamente, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, que alegria. Meus irmãos, o nosso objetivo é compartilhar com você o tema que permeia a lição de número 3 da nossa revista de escola bíblica. Ela também é direcionada e recomendada para pequenos grupos familiares, para o estudo bíblico independente das circunstâncias, né? Que nós possamos, através dela, aprendermos um pouco mais de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a lição que nós iremos tratar e compartilhar com você é a lição de número 3, cujo tema, né, ou cujo título que permeia a lição é a lei de Deus e a natureza de Deus. Toda a lição nós vamos abordar essa relação entre a lei de Deus e a natureza de Deus. E o objetivo que nós queremos alcançar com esta lição é lhe conduzir à compreensão de que a lei moral de Deus, ou seja, os 10 mandamentos, refletem a natureza, refletem o caráter de nosso Deus. E o texto básico que eu convido você a lermos juntos nesta noite
está na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 7 e o versículo 12. A carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 7 e o versículo 12. Diz assim o texto sagrado: e assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Bem, amados, eu quero lembrá-los de que a nossa proposta é ressaltar a relação entre a lei de Deus e a natureza de Deus, ou o caráter de Deus. E assim como o apóstolo São Paulo atribui à lei a santidade, a bondade e a justiça, é nosso intuito conduzi-los por meio das Escrituras e discernirmos que os mandamentos de Deus refletem o caráter de Deus, refletem a natureza de Deus. E como o apóstolo São Paulo diz que a lei é santa, que a lei é boa e que a lei é justa, é nosso propósito, é nosso intuito revelar, ensinar por meio das Escrituras Sagradas estas três perfeições divinas, né? Essas três excelências do caráter de Deus: a bondade, a santidade e a sua justiça. Bem, Erasmo, nessa relação, né, entre a lei de Deus e a natureza de Deus, o caráter de Deus, nós percebemos que a lei, ela reflete este caráter, né? A lei, ela é um reflexo, ou ela reverbera a natureza de Deus. Paulo nos diz que a lei é santa, que a lei é boa e que a lei é justa. Nós podemos encontrar em Deus estas perfeições? Sim, sim. É tanto que foi uma coisa que eu aprendi sempre no seminário especial do Senhor, né, quando a gente estava lá no Setabem, é que eu não gosto, e o Senhor também não, mas a gente vai aqui fazer a afirmação, de falar de atributo, mas de prerrogativas, porque atributo sempre está ligado com a questão daquilo que a gente impõe ou inclui, né, em um ser. Mas Deus não precisa que a gente o complete com alguma coisa ou atribua a Ele alguma coisa, porque em essência, em seu caráter, já tem intrinsecamente essas prerrogativas divinas. E a gente consegue encontrar, sim, em Deus esses atributos, essas prerrogativas. Portanto, é o que a gente vai aprender aqui nessa noite. Bem, queridos, então nossa lição de hoje, ela constitui em seu conteúdo de 3 tópicos principais. E nestes 3 tópicos principais, nós vamos abordar as 3 perfeições divinas que são reverberadas, refletidas em sua lei e em seus santos, bons e justos mandamentos. E essa primeira perfeição, ou essa primeira excelência, ou prerrogativa divina, que reflete, ou que é refletida em sua lei, é a sua santidade. Erasmo, o que é a santidade de Deus? Pois bem, a santidade de Deus, meus irmãos, faz parte do seu caráter, do caráter divino, e confesso para os irmãos que é uma das prerrogativas divinas que eu mais temo falar, porque para a gente falar sobre a santidade divina, temos que nos aproximar desse ser que é santo, puramente santo, de pés descalços, né? Em sinal de humildade. Tal qual Moisés,
Exato. Se aproximou Exatamente. do anjo na sarça ardente. O interessante é que a santidade de Deus, ela é, sem dúvidas, meus irmãos, o mais importante, né, de todos os atributos, pelo menos penso eu nessa questão, na questão das prerrogativas divinas. Porque quando os anjos adoram a Deus, eles dizem que Deus é santo, santo e santo. Aleluia. O que a gente percebe é que em lugar nenhum a gente vê essa questão de dizer que Deus é justo, ou sábio, ou que Deus é, ainda que sim, ele seja, ele tem essas prerrogativas, sim, mas o que a gente encontra tanto em Isaías capítulo 6, como em Apocalipse 4:8, né, a gente percebe que os anjos, em outras referências também de Apocalipse, a gente vê que sempre essas três palavrinhas andam juntas: santo, santo e santo. Então, é interessante que você enfatiza, Erasmo, é que conquanto Deus revele-nos na Escritura Sagrada outras perfeições de sua natureza, como a justiça, a bondade, a severidade, a retidão, a simplicidade, né? A perfeição mais enfatizada na Escritura Sagrada é a santidade de Deus. Você cita há pouco o profeta Isaías, no capítulo 6, quando o profeta tem aquela visão, né, do trono, né, da majestade do Senhor, e os serafins diante dele exclamavam incessantemente e altissonantemente: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E uma das belezas que envolvem o texto, que você muito bem lembrou, é que a santidade de Deus, ela acaba aqui revelando ao próprio profeta a sua imperfeição moral, porque a santidade, ela fala-nos da excelência moral de Deus, de que o Senhor é um ser moralmente perfeito, e perfeito em absoluto. E quando Deus revela-se ao profeta e é explicitado e enfatizado a santidade de Deus, culmina em o profeta perceber o quão ele era pecador, né? O quão ele estava distante moralmente de Deus. A gente percebe lá no texto que quando a nação entra em colapso, né, que foi no ano em que morreu o rei Uzias, um rei, né, que fez por Israel muita coisa, um rei muito bom, mas que no final de sua vida ali, né, foi querer exercer uma função da qual ele não foi chamado, e aí teve as suas consequências. E aí o texto nos revela, lá em Isaías 6, que no ano em que morreu o rei Uzias, aí Isaías vai ao templo, e aí Deus se revela para ele, e Isaías tem essa revelação divina, e o primeiro contato que ele tem é com a santidade de Deus, e o que você acabou de enfatizar, foi que ele viu os serafins clamam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor. A descrição do texto que a gente vê é que ele tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 voavam e com 2 cobriam seus pés. Então, a gente percebe com isso que a santidade de Deus é algo que devemos nos aproximar, né? Se é que eu posso dizer essa expressão aqui no momento, mas com completa humildade. E a expressão de Isaías logo mais é que ele diz: ai de mim. Ai de mim. Então,
que a gente percebe nessa revelação toda é que a santidade de Deus, quando um homem tem esse contato com a majestade de Deus, a primeira coisa que ele faz é se humilhar e dizer: ai de mim, estou perecendo. Porque ele é consumido por essa majestade. Uma questão pertinente que nós encontramos no texto é quando você cita a expressão dos anjos, né? O comportamento dos anjos na visão do profeta Isaías é que eles olhavam, aliás, eles diziam uns para os outros. Eles não diziam para Deus. Eles diziam: Deus é santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Mas eles não diziam para Deus, eles diziam uns para os outros. E é intrigante, por quê? Porque nós não precisamos, nenhuma criatura, seja angélica ou humana, dizer para Deus que Ele é santo. Ele é consciente de suas perfeições. Ele sabe quem Ele é. No entanto, nós criaturas precisamos sempre ser lembrados que Deus é santo. Um outro fato interessante: o texto é muito rico. Né? Quanto mais você lê o texto, mais você consegue. É tanto que você que pensou esse texto não está nem na lição. Não está nem na lição, mas ele permeia o tempo que nós estamos tratando. Um dos pontos interessantes também, né, ainda em Isaías 6, é essa repetição: santo, santo, santo. Alguns estudiosos da palavra de Deus veem essa repetição, né, como algo relacionado ali à Trindade. Uma tríplice afirmação. Isso. Né? Então, a gente vê isso. Só que eu penso, né, juntamente com alguns outros estudiosos da Bíblia, que ali é uma ênfase. Você lembra muito bem das afirmações do próprio Jesus. Não faz uma relação direta à triunidade de Deus, exato, né? A tripessoalidade de Deus. Podemos dizer que esteja implícito no texto. Desculpe, o termo não é nem triunidade, viu? Aqui, pelo amor de Deus, é tripessoalidade. Então, Deus é uno e tripessoal. Então, eu pelo menos vejo ali como aquelas mesmas expressões que Jesus diz: em verdade, como ênfase, dando ênfase. Sim. Então eu vejo ali no texto exatamente essa questão da ênfase à santidade divina. Até porque, né, as prerrogativas que permeiam uma pessoa da divindade é encontrado nas outras duas. Né? Se o Pai é santo, o Filho é santo como o Pai. Se o Filho é santo, o Espírito Santo é santo como o Pai e o Filho. Então, a santidade não é uma prerrogativa, né, inerente a uma pessoa. Ela é inerente às três pessoas do ser divino. Se o Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito Santo, obviamente, é santo. Vamos aprofundar um pouco. Vamos lá, mas eu estou aqui para mergulhar. O texto é tão interessante que o próprio João fala que Isaías viu quem? Isaías viu Deus. O apóstolo João, no seu evangelho, ele diz que quando Isaías, né, viu aquela majestade, ele aponta que era o Filho. Sim. Né? Porque, como a gente acabou de falar antes, a Trindade está envolvida ali. Sim. A Trindade está envolvida. A ênfase que eu quero dar aqui é exatamente sobre isso. Isaías viu a majestade do Filho de Deus, do próprio Jesus. Mas o fato é que a ênfase, a excelência moral de Deus, ela é nítida em toda a Escritura Sagrada, quer seja no Antigo, quer seja no Novo Testamento. E quando nós falamos da santidade de Deus, né, nós podemos falar sobre essa prerrogativa divina em
perspectivas, como nós encontramos em nossa lição. A primeira perspectiva é a excelência moral. A segunda perspectiva é a perfeição moral. E a terceira perspectiva é a imutabilidade moral. Né? Ou seja, quando nós falamos da santidade de Deus, nós estamos falando da excelência moral de Deus. E encontramos textos bíblicos que anunciam esta excelência altissonantemente, como no livro de Êxodo, capítulo 15, e o versículo 11, quando o texto bíblico diz: glorificado és tu em santidade. E aí fazemos novamente uma relação com o texto de Isaías 6, porque o que o profeta vê, contempla, é a glória de Deus, que é cantada e declarada pelos serafins através da sua santidade. Ele é santo, santo, santo. A glória de Deus, ela é reverberada pelos os serafins, ressaltando, enfatizando a sua santidade. Voltando ao que o texto em que eu me equivoquei, Sim. É João 12:41. João 12:41. Onde nos diz que Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Como diz o texto de João aqui. Evangelho de João, capítulo 12, verso 41. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Ou seja, quem está se revelando a Isaías é Deus o Filho, à luz desse texto. Agora veja Atos capítulo 28. Atos 28, verso 25 e 27. Atos 28, versos 25 a 27. Atos 28, verso 25 a 27. Posso ler? Sim. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo: Paulo, estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido com os ouvidos, ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por fim sejam curados. Esse é o mesmo contexto, essas mesmas palavras Jesus repete no capítulo 12 em que a gente leu, né? Mas eu lembro só os versículos do Evangelho de João, exato. E ele fala exatamente, os versículos anteriores fala exatamente sobre isso. Quando a gente vê Isaías capítulo 6, Isaías posteriormente, quando recebe a revelação, o próprio Deus diz: você vai pregar esse povo, mas com o ouvido eles não ouvirão, com os olhos não o verão. Então Paulo pega essa mesma expressão, o próprio Jesus também, de incredulidade do povo. E uma coisa que a gente vê aqui de interessante é que tanto no Evangelho de João, o próprio João diz que Isaías viu a glória do Filho, e aqui a gente percebe em Atos capítulo 28, pelo menos no verso 25 aqui,
que bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías. Então a gente vê a Trindade aqui, as três pessoas operando, agindo. E Cristo como mediador. Porque toda revelação de Deus para o homem, ela acontece por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Mas eu quero citar Erasmo, compartilhando com os nossos irmãos, mais um texto bíblico, porque nós falávamos que a santidade de Deus, na proposta da nossa lição, ressalta três perspectivas relacionadas à prerrogativa divina que é a santidade. E essas três perspectivas relacionadas à santidade é a excelência moral, a perfeição moral e a imutabilidade moral. E há um texto bíblico em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, que diz assim: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. O contexto de Abacuque é que o profeta está inserido em uma sociedade também que vivia um colapso moral, político, social, né? A violência era característica daquela sociedade. E quando o profeta Abacuque ele questiona Deus, né? Porque Deus não intervia naquelas circunstâncias em que ele estava inserido e contemplava, mas apesar de questionar a Deus, ele logo em seguida, ele ressalta a excelência moral de Deus. Deus é totalmente distinto moralmente da criatura humana, né? Deus é perfeito moralmente, Deus é santo. E então ele diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Ele ressalta a absoluta santidade de Deus. Nós podemos também, ao falarmos de excelência moral, ressaltarmos que Deus é infinitamente distinto da criação, né? Ele é infinitamente distinto qualitativamente e quantitativamente, né? Ou seja, moralmente, Deus é absolutamente santo, Deus é moralmente perfeito, o que nós já não podemos encontrar na criatura humana. Pelo contrário, nós somos vis, pecadores e absolutamente carentes da graça de Deus. Então, a minha pergunta que eu faço para você... Está demorando, viu? A minha pergunta que eu faço para você é, já que somos, né, pecadores, Deus é santo, temos aí um abismo, como podemos nos tornar santos? E é possível, né? Nós tornarmos santos? Graças a Deus. É claro que a santidade, ela é uma prerrogativa inerente ao ser divino. Ele é santo independente de qualquer ser ou criatura. Agora, quando nós falamos de santidade em relação ao indivíduo humano, é sempre uma característica que lhe é concedida. Nós podemos falar de perfeições divinas que são comunicadas e aquelas que não são. As perfeições divinas que são comunicadas, entre elas está a santidade. A santidade é uma perfeição divina que ela é comunicada ao homem. E óbvio, aqueles que são
reconciliados com Deus por meio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós recebemos, né? Em Cristo Jesus, nós somos santificados, mas também somos chamados à santidade, somos vocacionados à santidade. Sempre envolve essa relação, né? Sempre envolve essa relação de responsabilidade humana. Sim, porque no âmbito da santidade, né? no que tange a igreja, nós podemos falar de santidade posicional e santidade progressiva, ou santidade experimental. A santidade posicional é aquela que nós somos imergidos por causa de Cristo. A santidade de Cristo, ela é refletida e é concedida à sua igreja. A igreja é santa por causa da santidade de Cristo. Mas a Bíblia também fala de uma santidade que nós devemos buscar, que nós devemos nos esforçar, que nós devemos experimentar em nosso cotidiano. E há vários textos que reverberam esta verdade. Um deles, 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. Exatamente. Nesse texto nós encontramos os dois aspectos da santidade. Em Efésios também a gente encontra no capítulo 1. A santificação, ou a santidade posicional e progressiva, envolvendo a nossa responsabilidade. A igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Isso. Com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O outro é Efésios, só para a gente dar uma ênfase nessa questão. Efésios, capítulo 1. Pode citar. O verso 1 mesmo, vai dizer: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora, voltando ao texto de 1 Coríntios 1, quando a igreja, é claro que a ênfase, irmãos, é falar sobre o caráter de Deus, não, mas acaba que sendo um assunto relacionado. Paulo está dizendo isto, ou seja, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Paulo está falando para uma igreja imatura. Paulo está falando para uma igreja que ele exorta veementemente nos capítulos posteriores, inclusive ressaltando a imaturidade desta igreja, a certa licenciosidade ou negligência da igreja em disciplinar um membro que estava tendo relações íntimas com a mulher do seu próprio pai, uma igreja que buscava mais os dons em detrimento do fruto do Espírito, uma igreja em que os irmãos na comunidade estavam em conflitos e indo buscar a solução desses conflitos fora da comunidade. Então, é uma igreja que a comunidade tem vários problemas, inclusive de ordem moral. E o curioso é que Paulo, capítulo 1, verso 1, ao cumprimentar a igreja, na saudação inicial, ele chama esta comunidade de santificados. Porque ele ainda diz santificados em Cristo Jesus. É algo que nós recebemos, não é algo que nós conquistamos. Agora, uma vez que nós somos santificados em Cristo, nós somos vocacionados, compelidos pelo próprio Espírito que habita em nós a buscarmos a santificação. E há outros textos que eu poderia citar aqui.
que remetem à santificação como um esforço, uma responsabilidade da igreja, né? do cristão. Hebreus 12, 14. Não é porque você é santificado em Cristo Jesus, que essa santidade de Cristo, você compartilha da santidade de Cristo, que você está imergido nela, que você é santo posicionalmente diante de Cristo, que vai assim fazer com que você cruze os braços e viva uma vida relaxada. Sou santo. Pois é, sou santo, não importa mais o que eu faço, não. Sempre, nesses textos que a gente vê, sempre envolve essa relação nossa de responsabilidade, de buscar a santidade, de correr atrás dessa santidade, de nos santificar, né, e persistir nessa santificação. De fato, amados, no âmbito da santidade como prerrogativa divina, nós temos que lembrar que cada perfeição do ser divino é absoluta, cada perfeição é absoluta em Deus, é plena em Deus e está em absoluta harmonia com todas as outras perfeições do ser divino, inclusive a imutabilidade. Deus não pode ser santo hoje e amanhã ser menos santo ou mais santo do que hoje. Ele é santo, perfeito e absolutamente, e não pode essa santidade em Deus não pode ser nem aumentada e nem diminuída. Né? O autor de Hebreus, se eu não estou enganado, no capítulo 13 e o versículo 8, ele diz que Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda, Deus é imutável e todas as suas perfeições são imutáveis. Todo aquele que transgride os mandamentos, transgride contra a santidade de Deus. Eu gosto muito do exemplo, né, de piedade, de impiedade do Davi. Então, Davi é nosso irmão. Davi é nosso irmão. Né? Ali é um. Então, eu gosto muito do exemplo de Davi, porque quando ele comete ali aquele adultério, a gente vê ele quebrando ali vários mandamentos. A gente vê ele adulterando, a gente vê ele dando falso testemunho, a gente vê ele cometendo assassinato, né? Então envolve várias quebras de mandamentos ali. E quando Davi peca, ele não peca somente contra a mulher, contra o esposo da mulher, ele não peca contra o seu povo, mas ele está pecando contra a santidade de Deus. Então, o que a gente percebe é isso. E no seu arrependimento, quando ele se arrepende de fato, ele diz: pequei contra o Senhor. Pequei contra ti. Isso. O Salmo 51. Salmo 51. Pequei contra ti, somente contra ti pequei. E fiz o que era mal aos teus olhos. Essa questão que você ressalta, Erasmo, ela é importante de nós refletirmos um pouco sobre a mesma, né? Porque todo pecado, embora na esfera horizontal ela seja cometida contra o meu próximo, em última instância eu não estou pecando só contra o meu próximo, eu estou pecando contra Deus. O meu pecado, os nossos pecados ofendem a Deus, ofendem a santidade de Deus. Então, todo pecado é uma ofensa contra Deus, é uma transgressão dos mandamentos de Deus. Se eu transgrido um mandamento de Deus, eu estou transgredindo todos os outros mandamentos. Essa é uma verdade que permeia toda a Escritura Sagrada. Tem um texto bíblico
Erasmo, que eu quero compartilhar com os nossos irmãos, que está no Salmo 19, verso 8 e 9. Salmo 19, verso 8 e 9. Diz assim: o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Porque é importante, irmãos, nós considerarmos aquilo que há pouco eu disse, que cada perfeição divina está em harmonia com outra perfeição. A santidade está em harmonia com a justiça, com a bondade de Deus, né? Então, quando nós dizemos que Deus é santo, está relacionada a essa perfeição divina tanto a sua bondade quanto a sua justiça, né? Mas vamos meditar agora, meus irmãos, sobre uma segunda perfeição que nós podemos ver refletida, a segunda perfeição divina que nós podemos ver refletida na lei de Deus, que é a bondade de Deus, né? A bondade de Deus. No Salmo 52, versículo 1, a palavra de Deus assim nos diz: a bondade de Deus permanece continuamente. A bondade de Deus, irmãos, está relacionada com a perfeição da sua natureza, porque assim como diz o apóstolo São João na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 5, quando ele expressamente escreveu: Deus é luz e não há nele treva alguma. Então Deus é totalmente, Deus é plenamente, absolutamente bom. Deus é plenamente, totalmente, integralmente, absolutamente bom. E nós podemos falar dessa bondade, meus queridos, também em algumas perspectivas. E aqui não são só 3 perspectivas, né? São 5 perspectivas, né? Primeiro, nós podemos falar da bondade comunicada, né? Ou seja, nós falamos anteriormente que o homem não é inerentemente santo, né? Se somos santos, é porque esta é uma graça de Deus a nós concedida por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e que também nós somos vocacionados a buscarmos a santificação. Mas nós também não podemos afirmar de que somos bons essencialmente. O que é que tu diz disso, Erasmo? Pois é, quando a gente pensa que porque muita gente acha que é bom. Isso, eu sou tão bonzinho. Eu sou tão bom, né? Em pensar que Deus é em essência bom, isso só me leva a olhar para mim mesmo e dizer o quão mal eu sou. E qualquer ato de bondade que eu faça é puramente pela graça de Deus, né? Pela aquilo que Deus nos concedeu, como diz o apóstolo em Efésios capítulo 2, aqueles que creem em Cristo, as boas obras já foram preparadas para eles de antemão. Então, com relação à bondade de Deus, quando a gente pensa na questão que Deus é bom, você olha para si, meu coração é mau, meu coração é pecaminoso e em mim não existe bem algum, se não for assim concedido pela graça, pela operação do Espírito Santo em nosso coração, em moldar, em trabalhar, em mudar radicalmente essa natureza. Esse comentário que você faz, Erasmo, encontra abrigo no texto bíblico, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, a partir do verso 9, Jesus diz assim: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus. Jesus que disse, não foi? Meu Deus, vós que sois maus,
sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que fazer o bem não significa dizer que eu sou intrínseca, que a bondade é uma prerrogativa inerente à minha natureza. É isso que Jesus está dizendo, né? Eu sei fazer o bem, posso fazer o bem, mas isso não significa dizer que eu sou bom, que eu sou bom. É isso que Jesus está dizendo. Fazer o bem não significa necessariamente dizer que eu sou bom. Porque a bondade é uma perfeição inerente a Deus. E se há atos de bondade em nós, são, na verdade, reflexos da bondade de Deus. Né? São reflexos da bondade de Deus em nós. Por isso que quando aquele jovem rico aproxima-se de Jesus e diz: bom mestre. Aí Jesus: por que me chamas bom? Por que me chamas bom? Por que me chamas bom? Jesus diz: por que me chamas bom? Bom, um só, que é Deus. Porque a bondade é uma prerrogativa inerente a Deus, não ao homem. A bondade que é percebida, observada em nossas ações, né? e não de todos, né? Na verdade é uma dádiva de Deus, é graça de Deus em nós e por meio de nós. É a bondade de Deus sendo refletida em nós. Somente Deus é o sumo bom, somente Deus é o sumo bem, somente Deus é bom em sua plenitude, somente Deus é bom em sua inteireza. Até porque as nossas próprias manifestações de bondade, elas sempre vêm carregadas pela mancha do pecado. Sim. Sempre vem. Então, perceba que quando você vai fazer um ato de bondade, sempre você examinar quais são as minhas intenções por trás dessa ação de bondade. Então, quando você para perceber isso, aí você consegue entender que até os nossos atos de bondade, muitas vezes, ele vem carregado e manchado pelo pecado. Então, Erasmo, interessante, permita-me voltar ao texto do jovem rico, que é Mateus capítulo 19. Mateus 19. Porque no decorrer do texto, do diálogo entre Jesus e o jovem rico, Jesus pergunta se ele conhecia os mandamentos de Deus. E ele diz que sim. Que era um crente, viu? Crente praticante. Meu Deus, né? E que ele os praticava desde a sua infância. O que ele conhecia desde a sua infância. Mas o que eu quero ressaltar é que há implícito no texto uma relação entre a bondade de Deus e os mandamentos de Deus. Porque assim como Deus é bom, os mandamentos de Deus são bons. É esta relação também que nós encontramos no texto. E que Jesus, ao interagir com o jovem rico, essa relação está implícita. Deus é o único bom. E você conhece os mandamentos de Deus? Porque os mandamentos de Deus revelam, né? Revelam a bondade de Deus, revelam que Ele é bom, porque os mandamentos de Deus são bons, os mandamentos de Deus são santos, os mandamentos de Deus são justos. Agora, que coisa interessante, irmãos, que embora os mandamentos de Deus sejam bons, nós somos tão pecadores, e o pecado é uma condição tão grave em nossa natureza, que nós podemos transformar algo bom
em algo ruim, Não. em algo mal. Que é o que acontece com os mandamentos de Deus. E o que nós encontramos também nesse texto de Mateus 19. Talvez era o cara mais bem qualificado para ir para o céu, também. Você conhece o mandamento desde a minha infância. Agora, Jesus mostra que os seus mandamentos têm implicações íntimas. Que os mandamentos de Deus não são mandamentos para serem experimentados na vida cristã e que só têm consequências explícitas, externas, né? Mas pelo contrário, as implicações dos mandamentos de Deus e da lei de Deus, elas permeiam o íntimo do nosso coração. Que foi o que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Exatamente. É isso que o texto em si contribui para a nossa edificação. A gente vê no Jovem Henrique, os mandamentos que foi citado eram tudo mandamentos externos. Podemos ver assim, com relação a honrar os pais, né, a não adulterar. Diz respeito ao relacionamento com o próximo. Mas Jesus não cita aqueles mandamentos que são verticais. Jesus cita, né, o texto cita a palavra de Jesus e os mandamentos horizontais. Né? Então, com relação à resposta de Jesus, né, então vende tudo e dá aos pobres, aí Jesus estava citando o mandamento de não cobiçarás, de forma implícita, né, não cobiçarás. Aí ele viu aquilo ali, aí pronto. Foi aquilo que Paulo também falou no seu livro de Romanos, escrevendo Romanos, que ele não conheceria pecado se não fosse pela lei, e aí ele vai tratar sobre a questão de cobiça, e ele vê que realmente ele é um miserável pecador. Porque Paulo, na carta aos Romanos, ele nos dá uma grande contribuição para a nossa compreensão da relação do crente com a lei, do cristão com a lei. Porque a lei, ela é santa, ela é boa, ela é justa, mas ela não justifica. Ela é santa, mas não santifica. Ela é boa, mas não nos torna bons. E ela é justa, mas não nos justifica. Nós encontramos isto no Evangelho. Né? E é exatamente por isso que a Bíblia não divorcia, não separa a lei do Evangelho. Pelo contrário, lei e Evangelho se complementam. A lei revela o quanto eu sou pecador e o Evangelho salva-nos do pecado. Mas nós ressaltamos aqui que a bondade é uma prerrogativa essencial de Deus, né? e que ela é comunicada com o homem, com o pecador, né? Graciosamente ela é comunicada, porque esse reflexo da bondade de Deus no homem não é encontrado só no crente, não, né? Ou é? Não. Eu achei isso não tão tímido. Porque a gente não encontra, né? Não encontra essas expressões de bondade só no crente, porque a gente vê outras pessoas de outras religiões, e às vezes que não professam religião nenhuma, né? Que fazem até atos de bondade mais do que aqueles que professam. Então, a bondade, né, ainda que isso não seja algo da nossa natureza, essencialmente bons, né, ainda que sejamos pecadores, nós manifestamos, né, atos de bondade. Mesmo quando a pessoa nenhuma professa religião nenhuma, ela ainda tem essas manifestações de ato de bondade, porque essas manifestações não é de propriedade exclusiva de ninguém, ela é comunicada. Né? Então, ela é inerente a Deus, isso, mas é comunicada. E isso não escolhe classe social, ou religião, ou qualquer outro nível de pessoa. Eu acho que nós comentamos na aula passada, no estudo bíblico, terça-feira passada, sobre a imagem de Deus no homem. Sim, era isso que eu ia complementar, exatamente.
por termos ainda a imagem de Deus em nós, essa imagem mesmo que manchada, né, nós ainda conseguimos, mesmo que não professando religião, mesmo que não professando nenhuma religião, ou crendo ou não crendo em um ser superior, ainda manifestamos esses atos de bondade. Erasmo, um dos aspectos, uma das perspectivas que nós tratamos aqui no texto sobre a bondade de Deus é a bondade encarnada. É óbvio que quando o autor fala aqui de bondade encarnada, ele está se referindo à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E nós podemos relacionar mesmo, mencionar a bondade de Deus como que personificada na pessoa de Jesus. Sim. Não só a bondade, como a própria manifestação da santidade, da glória de Deus. A gente vê isso em João capítulo 1, né? A gente vê isso em João capítulo 1, a manifestação ali da glória de Deus. Nós vimos o unigênito do Pai, vimos a sua glória e, consequentemente, manifesta ali no próprio Jesus, no próprio Deus encarnado, eu penso que todas as prerrogativas divinas. Eu sempre gosto de falar, dizendo que Deus, gente como a gente. Né? Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. E Deus em Cristo é gente como a gente, com exceção do pecado. Né? Com exceção do pecado. Porque ele é chamado, ainda no ventre de Maria, de o Santo de Deus. Né? Ele é o Santo de Deus. Mas o terceiro tópico da nossa lição, que abordaremos então, a terceira prerrogativa, a terceira perfeição do ser divino, que é refletida, né, na sua lei, nos seus mandamentos, que é a justiça de Deus. São Paulo diz em Romanos 7,12 que a lei é santa, que a lei é boa e que a lei é justa. E os mandamentos de Deus refletem, ou, usando o termo que o Erasmo usou, revelam a natureza de Deus, né? Revelam o caráter de Deus. Quando Deus concede a sua lei ao seu povo, esta lei, ela revelava e ela refletia o caráter de Deus, né? A natureza do próprio Deus. Então, se a lei é santa, é porque Deus é santo. Se a lei é boa, é porque Deus é bom. Se a lei é justa, é porque Deus é justo, né? E nós podemos encontrar alguns textos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que falam-nos desta justiça. E nós falaremos dela em 4 perspectivas, para a gente concluir o estudo bíblico de hoje, Erasmo. A justiça demonstrada, a justiça imutável, a justiça revelada. Eu não sei qual é a diferença aqui que o autor quis ressaltar aqui entre justiça demonstrada e a justiça revelada, mas já eu digo para vocês. E por fim, o fim da lei é Cristo, né? A justiça demonstrada. Quando nós falamos de justiça demonstrada, queremos ressaltar que Deus é essencialmente justo e que sua lei expressa, ou é a expressão da sua justiça. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, dizendo que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom, os mandamentos de Deus, eles demonstram o seu caráter, a sua vontade, a sua natureza, a fim de que o homem, criado à sua imagem e semelhança, reflita então esse caráter, obedecendo os mandamentos de Deus.
Fala um pouquinho então aí sobre a imutabilidade dessa justiça, Erasto. Pois bem, na sua justiça, ele zela pelo cumprimento de suas leis e normas dadas aos homens. Na sua santidade e verdade, como o autor aqui da revista nos afirma, Deus não pode revogar a sua própria palavra, nem a sentença imposta aos transgressores, porque elas são imutáveis como ele o é. A justiça de Deus leva o homem que vive na prática do pecado ao juízo divino. Portanto, com relação às prerrogativas, os mandamentos que manifestam a justiça de Deus, elas são imutáveis. São imutáveis. Não muda. Com relação a essa justiça, o que a gente percebe também é que, pelo menos penso eu, não sei o pastor aqui, está aqui também para escutar. Que isso? Só tem uma forma de nós sair ilesos no dia do juízo, é crer em Jesus Cristo. É crer em Cristo, ter Ele como nosso objeto de fé, confiar nele, né, somente. Mas uma coisa é certa, aqueles que persistem em uma vida de pecado, né, continuam pecando deliberadamente, e como o apóstolo Paulo nos diz, a gente já tratou aqui da bondade de Deus, né, ele fala no capítulo 2, lá no verso 4, porque despreza a riqueza de sua bondade, de sua longanimidade, misericórdia, sabendo que essas são que estão lhe conduzindo ao arrependimento. Portanto, todos os dias nós temos trombetas de Deus nos chamando ao arrependimento. E uma coisa é séria, se nós deixarmos sempre para fazer isso amanhã, você nunca sabe quando que você vai partir. Portanto, o melhor dia para fazer isso e arrepender-se é hoje, porque com relação à justiça de Deus não muda. O juízo é certo para aqueles que continuam e persistem na sua vida de pecado e pecando deliberadamente. Agora, à luz do Novo Testamento, né, principalmente na literatura paulina, o apóstolo São Paulo nos diz que a justiça de Deus, ela foi revelada no Evangelho. Em Romanos 1,17, o apóstolo São Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E Paulo também diz que essa justiça ela foi testificada, ela foi testemunhada pela lei e pelos profetas, em Romanos capítulo 3, versículo 21. E que essa justiça, obviamente, ela é encontrada, né, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Justiça esta que nós nos apropriamos pela fé. Né? Como é que um homem se torna justo diante de Deus? Pelos seus próprios méritos não há como, porque não há justiça nenhuma em nós mesmos. Isaías 64, versículo 3 e 4, a palavra de Deus nos mostra claramente que mesmo as nossas melhores obras são como trapos de imundícia. E nós não alcançamos nem podemos experimentar justiça alguma a parte dessa justiça que nos foi revelada e que nos é outorgada mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foi isso que Lutero entendeu no século XVI, né, que a justiça que Deus requer de nós, Ele não busca em nossos atos de justiça, em nossas melhores obras. Pelo contrário. Até porque elas mesmas, como a gente já falou há pouco, estão todas manchadas pelo pecado. Todas manchadas pelo pecado. Né? E não há nenhuma justiça em nós mesmos. É quando nós nos rendemos a Cristo, é quando nós estendemos as mãos como miseráveis, mendigos diante de Deus, que Ele estende a sua misericórdia para nós e em Cristo Jesus nos justifica. Por isso que Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós,
para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu vou finalizar aqui, Erasmo, com uma frase de Lutero. Então você escolhe uma frase que você quiser. Eu vou citar logo a frase de Lutero, né? Lutero, uma frase atribuída a ele, dizia: Senhor, eu sou o teu pecado e tu és a minha justiça. Portanto, irmãos, nós encontramos justiça em Jesus. A justiça que é pela fé, quando nós cremos naquilo que Deus fez em nosso favor. E uma vez que Ele nos justificou em Cristo, nos concedeu do seu Espírito, não para que nós negligenciássemos os seus mandamentos, mas para nos capacitar a obedecermos para a glória do seu nome. Amém. Em cima da própria frase que ele citou, eu cito outra. Pois não. Simultaneamente justo e simultaneamente pecador. Também uma frase de Lutero, do grande Lutero, né? Amém. Portanto, então, somos simultaneamente justos e simultaneamente pecadores. Então, irmãos, foi muito bom poder estar aqui, né, aprendendo da palavra de Deus e compartilhando também, né? Ao mesmo tempo que estamos aprendendo, estamos compartilhando esse conhecimento da palavra de Deus. Erasmo, quero te agradecer. Bênção de Deus, que Deus te abençoe. Irmãos, também estou aqui com uma equipe que Deus enviou, né? Nos bastidores está o Rodolfo também. Eu quero agradecê-lo pela participação, pelo auxílio que o Senhor tem nos dado. As primeiras lives foram bem amadoras. Agora não estou profissional. Estamos melhorando. Mas estamos melhorando exatamente para podermos levar o melhor para você. Então vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração. Eu iniciei com oração, agora você encerra com oração. Amém. Querido Deus, nós te agradecemos por esta noite em que estivemos juntos aprendendo da tua palavra. Que tu abençoes cada um dos teus servos, das tuas servas, em seus lares. Alguns chegaram há pouco no trabalho, ou chegaram ao trabalho e já estiveram participando conosco. Aqueles que reuniram os filhos, que reuniram os familiares para estudarem juntamente conosco a tua palavra. Que tu nos abençoe, que tu nos livre de todo mal, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Por isso nós já te agradecemos em nome de Jesus. Deus muito vos abençoe, hein?